Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Nós vamos também hoje retomar a nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. E vamos ler em Marcos capítulo 2, foi feita a leitura no início como leitura devocional, mas esse texto será o que nós iremos nessa noite estar analisando. Marcos capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 12. Abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura nessa noite. Se você não tem uma Bíblia, é possível que tenha um celular. Se você tem um celular, lhe aconselho a baixar um aplicativo da Bíblia, para que você possa ter a palavra de Deus aonde você for. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seus corações: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Pai Santo, Deus eterno, essa é a palavra do Senhor. E que nessa noite o Teu Santo Espírito fale através dessa palavra aos nossos corações, promovendo em nossos corações reconhecimento de quem Tu és, reconhecimento de que somos pecadores e reconhecimento de que o Senhor é o nosso Salvador. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A história é uma história conhecida, é uma história fácil de ser compreendida, porém existem algumas
coisas aqui que, às vezes, pode ser que a gente fique pensando como que isso aconteceu, como que isso era possível, de que maneira isso se deu. Isso por causa da nossa distância no tempo, na cultura, do acontecimento que nós aqui acabamos de ler. Meus amados, vejam que o texto diz claramente que Jesus, ele novamente vai para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma espécie de base para o ministério de Jesus na região da Galileia. E Jesus, parte do seu ministério foi exercido na Galileia. Não é por acaso que ele também ficou chamado como o Galileu. Porque na região da Galileia ele pregou o Evangelho, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, e muitos ali passaram a conhecê-lo como o Galileu. E a casa que Jesus costumava ficar ali na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, os historiadores apontam que era a casa do pescador e apóstolo Pedro. Então, Jesus sempre que ia para aquela região, para aquela cidade, ele ficava hospedado na casa de Pedro. E Jesus, nesse momento, ele já era muito conhecido. Jesus havia se tornado famoso. Apesar de não haver jornal, não haver redes sociais, não haver telefones, as coisas serem muito mais lento, as informações do que são nos dias de hoje, porém, Jesus era muito conhecido, e aonde ele ia, o texto bíblico diz claramente que uma multidão sempre estava ali para acompanhá-lo. Cada um com uma motivação diferente. Assim como nessa noite aqui, nesse auditório desse templo, temos diversas pessoas e possivelmente com motivações diferentes chegaram até aqui nessa noite. É possível de que a motivação para ter chegado aqui nessa noite não seja a mesma em todos nós. É possível. Da mesma forma que aqueles que procuravam Jesus, as motivações eram as mais variadas possíveis. E o texto diz que ao chegar ali, uma multidão fica em volta da casa, ao ponto que pessoas entraram na casa, pessoas ficaram na entrada da casa, pessoas ficaram em volta da casa, e a multidão era tão grande que não havia mais como as pessoas que fossem chegando conseguirem aproximar-se para ver e ouvir o Senhor. E ali ele estava fazendo algo que era a prioridade no seu ministério e a prioridade na vida da igreja, pregando a palavra. O texto não diz quanto tempo Jesus já estava na casa pregando a palavra, mas é possível que já fazia um certo tempo que ele estava ali pregando. E o texto vai nos chamar a atenção para 4 homens carregando um paralítico em uma cama, ou melhor, em uma espécie de maca. E ao chegarem naquela casa, eles se deparam com uma situação que era uma grande multidão que não tornava possível a sua aproximação do Senhor. E eles vieram, a Bíblia não diz de onde, qual a distância, quanto tempo fazia que eles estavam carregando aquele homem, mas eles chegaram ali e ao olharem aquela situação, o texto também não nos dá tantos detalhes, mas é possível que aqueles homens
talvez até tentaram ir entrando ali, pedindo licença, mas todos que estavam ali queriam ver Jesus falar e queriam até mesmo, quem sabe, conseguir alguma coisa da parte do Senhor naquele lugar. E certamente eles foram bloqueados, eles não foram aceitos para que adentrassem aquela casa, mesmo estando carregando um paralítico. Talvez alguém dissesse: olha, eu também estou aqui, eu cheguei primeiro. Ou, eu também tenho uma necessidade. Por que você não veio logo cedo, né? Mas, o texto nos diz que aqueles homens vieram com um propósito, e eles, de alguma maneira, não temos esses detalhes, mas eles deram um jeito de conseguir subir na casa. As casas no Oriente, ali em Israel, naquele tempo, elas eram casas pequenas, construídas de forma simples, porém, elas costumavam sempre, às vezes, ter uma espécie de um sobrado em cima, mas as suas construções era como se elas tivessem uma espécie de laje, como as nossas construções hoje acabam tendo. Então o telhado era uma espécie até de laje, que era palha, que era uma espécie de massa, de barro, que eles revestiam, e ali, colocando coberturas e mais coberturas de palha, de outras coisas, com madeira, eles conseguiam formar uma espécie de laje, de teto, em cima das casas, que era o suficiente, inclusive, para proteger do sol e da chuva. E aqueles homens conseguem subir em cima. E eles observaram bem o local na casa que Jesus estava, e eles dimensionaram, e aí eles começaram a abrir um espaço em cima do telhado. Imagine que durante esse momento as pessoas começaram todos a olhar para cima. Alguém estava fazendo um buraco no telhado, e aquilo deve ter durado um tempo, mas Jesus estava ali pregando a palavra. E após aqueles homens conseguirem abrir um buraco, eles descem aquele paralítico até o local onde Jesus estava e os colocam aos seus pés. E o texto nos diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus olha para o paralítico que estava ali aos seus pés e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. O texto não diz que os amigos daquele homem se queixaram, o texto não diz que o paralítico fez alguma queixa, o texto diz que havia ali dentro da casa alguns escribas, que eram pessoas da elite da sociedade judaica, que faziam parte da cúpula da religiosidade judaica, e que eles estavam ali para observar a Cristo, não para receber alguma coisa da parte de Deus, mas para simplesmente encontrar algum defeito na fala de Jesus para ter do que o acusar. E quando Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados, eles dizem: isto é uma blasfêmia, esse homem está blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus. Aqueles homens estavam certos? Sim. Só quem pode perdoar pecados é Deus. No entanto, aqueles homens não conheciam que Jesus era o próprio Deus. E aí Jesus disse: olha, por que vocês estão pensando no coração de vocês desta maneira? E ele diz: qual é mais fácil? Eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para o paralítico: homem, levanta-te, toma o teu leito e anda?
Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Aqueles homens não tinham resposta, porque tanto uma coisa quanto outra era impossível ao homem. Para o homem, tanto dizer levanta-te e anda, ou dizer perdoados estão os teus pecados, é algo impossível. Mas Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, ele disse, levante-se, tome o seu leito e vá para a sua casa. E aquele homem, imediatamente, o texto diz que ele se levantou, ele pegou a sua maca e saiu, e aí as pessoas foram abrindo o caminho na casa, na porta da casa, e eles ficaram observando o homem indo embora. E o texto nos diz, Marcos narrando aqui, ele diz, e as pessoas ficaram admiradas. Elas ficaram espantadas e diziam assim, jamais nós vimos uma coisa assim. E que conclusão aquelas pessoas tiveram que chegar? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos naquela casa, naquele dia, chegaram ao conhecimento de que Jesus Cristo é o próprio Deus. E que se Ele é Deus, Ele tem poder para perdoar pecados. Os evangelhos, meus irmãos, eles registram cerca de 35 milagres que Jesus fez. Mas é claro que Jesus fez muito mais do que 35 milagres. Mas estão registrados aqui nos evangelhos. E nós estamos, semana após semana, buscando trazer ao conhecimento da igreja os milagres, os feitos extraordinários, a manifestação do poder da glória de Deus entre os homens, operando sinais e maravilhas entre as pessoas naquele tempo. Na nossa primeira mensagem nós falamos sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a água transformada em vinho. O segundo milagre que Jesus fez foi a cura do filho de um oficial em Caná, na Galileia. O terceiro milagre que Jesus fez foi a cura de um paralítico no tanque de Betesda. O quarto milagre foi aquela primeira pesca maravilhosa. O quinto milagre, a libertação de um homem que estava endemoniado dentro da sinagoga dos judeus. O sexto milagre que Jesus realizou foi a cura da sogra de Pedro. O sétimo milagre que Jesus realizou foi a cura de um homem que estava leproso. O oitavo milagre é esse que nós lemos o relato nessa noite. É esse que nós aqui estivemos expondo, é a narrativa histórica desse acontecimento, que foi a cura de um homem paralítico ali na cidade de Cafarnaum. Este é o oitavo milagre que Jesus realiza, e essa é a nossa oitava mensagem dessa série sobre os milagres de Jesus. Uma coisa, meus irmãos, nós precisamos também compreender, primeiramente. Os milagres, eles têm algumas finalidades. Precisa entender que Deus não faz milagres só por fazer, nem tampouco somente para atender a um desejo, a uma necessidade que temos. Não. Deus realiza milagres porque Ele tem alguns propósitos quando Ele faz. Eu enumerei algumas coisas aqui que eu acho que seja essencial, mas poderíamos pensar em outras coisas mais. Primeiramente, Deus tem a finalidade de que através do milagre, o poder de Deus seja manifestado entre as pessoas.
quando Deus realiza um milagre, o poder de Deus ele é manifestado entre as pessoas. As pessoas têm a oportunidade de conhecer o poder de Deus entre eles. A segunda finalidade ou propósito de um milagre, quando Deus realiza, é que o milagre também manifesta a compaixão de Deus por aqueles que sofrem. Milagre manifesta a compaixão da parte de Deus por aqueles que estão sofrendo. Nos relatos que nós vimos anteriormente, e nos que nós iremos ver pela frente, são pessoas que estavam sofrendo há um certo tempo em suas vidas. Alguns deles há anos. E este homem aqui, o texto não diz, mas é possível que talvez ele possa já ter vindo ao mundo nessas condições, ou até mesmo alguma circunstância trágica colocou-lo naquela condição, mas é provável que ele já enfrentava aquele problema há um certo tempo. Então, milagres manifestam a compaixão de Deus com aqueles que sofrem. Milagres também, meus irmãos, servem para testemunhar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu diria que esse é o propósito maior de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o milagre diferente de como Deus olha. Talvez nós nos admiramos com o milagre pelo poder de Deus, pela compaixão de Deus, pela grandiosidade do acontecimento. Mas para Deus, o propósito maior é que através do milagre as pessoas possam conhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Esse é o propósito maior que Deus tem. E é isso que nós vemos nessa história que aconteceu também. Os milagres de Jesus tinham um propósito de provar a sua identidade. As pessoas precisavam saber que Jesus era o Cristo de Deus. Muitos o conheciam como o filho de José e Maria. Muitos o conheciam como um galileu. Como em um dado momento alguém disse: não é este o filho de José e Maria? E não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Mas Jesus não era apenas o filho de José e Maria, Jesus era o filho do Deus vivo. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele é o Cristo de Deus, é aquele que veio a esse mundo para salvar os pecadores, e as pessoas precisavam saber disso. E Deus se utilizava muitas vezes da realização de milagres para atrair os olhares das pessoas para que essa verdade fosse conhecida. Nessa história nós temos a multidão como personagem, os amigos daquele homem como personagem, um paralítico, nós temos Jesus, nós temos os escribas, como parte desse contexto, desse cenário que faz essa narrativa histórica. E nós vamos aprender nessa noite, através dessa narrativa, que aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, apesar de chegarem ali com motivos diferentes em seus corações, mas todas elas foram expostas às mesmas coisas, às mesmas verdades, porém, houve reações diferentes para a mesma situação, para a mesma realidade. Assim como nesta noite também, aqui está sendo pregado a palavra de Deus. A mesma palavra está sendo ouvida por todos. A mesma verdade está sendo dita a todos. Mas é possível de que haverá respostas, reações diferentes, mesmo todos estando expostos a ouvir as mesmas coisas que estão sendo ditas. No verso de 1 a 5 nós encontramos a primeira parte dessa história, onde nós vamos observar a graça de Deus
sendo manifestada através da pregação do Evangelho. O texto diz claramente que Jesus chegou naquela casa e as pessoas cercaram a casa, mas no verso de número 2, no final diz, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Isso é importante nós sabermos, meus irmãos, que a prioridade de Jesus Cristo e a prioridade da igreja é a pregação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Porque a salvação vem através da pregação da palavra. A transformação de uma vida acontece através da pregação da palavra. Mas não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nessa noite observar nesse texto que a graça de Deus será manifestada ali naquele lugar através da pregação do Evangelho. Ou seja, é através da pregação que você vai conhecer quem você é. É através da pregação que você vai conhecer quem Deus é. É através da pregação da palavra que você vai saber o que você precisa fazer. É através da pregação da palavra que você vai saber o que Deus é capaz de fazer. É através da pregação da palavra. Somente através da pregação da palavra o homem conhece quem ele é. E quem é o homem? Nós somos pecadores. A Bíblia nos diz: todos pecaram e todos são pecadores. E todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão debaixo de condenação, e todos necessitam de um Salvador, todos estão perdidos. E onde é que nós encontramos essa informação? Onde está escrito esta verdade? Através da pregação da palavra. A palavra nos mostra que nós somos pecadores, mas a palavra também nos diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo para salvar os pecadores, porque Ele é o nosso Salvador. Então a pregação da palavra, ela nos dá o conhecimento da verdade, conforme o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como o homem ser liberto se ele não ouvir a palavra. Não tem como o homem ser liberto do pecado, da escravidão do pecado, da vida de pecado, se não for através da pregação da palavra. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Não perca tempo com outras coisas. Não fique perdendo tempo contando história. Prega a palavra. Não tente animar as pessoas. Pregue a palavra. Não mexa com as emoções das pessoas. Pregue a palavra. Não prometa dar às pessoas aquilo que você não tem. Pregue a palavra. Não fale aquilo que Deus não disse. Pregue a palavra. Quer seja tempo, quer seja fora de tempo, Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. E era isso que Jesus fazia, ele pregava a palavra. O texto diz claramente: Jesus anunciava-lhes a palavra. Se você hoje é crente, se você hoje é uma pessoa salva em Cristo Jesus, é porque um dia você ouviu a palavra, você creu na palavra, e essa palavra mudou a sua vida. A igreja não pode deixar de fazer aquilo que foi ensinada a fazer: pregar a palavra. Há muitos lugares por aí que você vai, que as pessoas até te animam, até falam coisas boas que você gosta, mas não pregam a palavra. E elas não estão cumprindo a ordem do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus pregava a palavra e Ele ordenou que nós pregássemos a palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A graça de Deus é manifestada através da pregação da palavra.
E ali havia várias pessoas com motivações diferentes. E havia gente querendo ouvir a palavra, gente apenas por curiosidade, gente apenas para observar, para encontrar algum erro, para ter do que criticar. Da mesma forma que acontece nos dias atuais, é possível que aqui nessa noite, como disse anteriormente, talvez você que está aqui, esteja aqui com uma motivação que não seja aquela de abrir o seu coração para Deus falar, mas você está apenas para ver o que é que vai acontecer, ou até mesmo para tecer críticas a alguma coisa que aconteça nesse meio, como era o caso dos escribas que estavam ali apenas para criticar. Ou seja, qual ou quais razões você tem buscado a Jesus? Por que você busca a Jesus? Por que você está aqui nessa noite? Qual a razão que fez você chegar aqui nessa noite? Você precisa entender isso, porque a palavra de Deus, essa palavra, lá em Hebreus 4:12, diz assim: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. E ela penetra, e ela divide alma e espírito, e ela é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, a palavra de Deus, é capaz de discernir a motivação pela qual nós estamos aqui nessa noite. Pessoas podem ser obstáculos também quando nós buscamos a Deus, como era o caso daquela multidão que estava ali. E obstáculos para estar diante do Senhor vão surgir durante a nossa caminhada. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que entra na caminhada da vida cristã, daqui a pouco a gente encontra a pessoa, por que parou, né? Parou por quê? Não sei por quê, e dá lá suas desculpas, suas justificativas. Tem gente que para muito fácil. No primeiro obstáculo que encontra, desiste da caminhada. Obstáculos, barreiras, dificuldades vão surgir na vida para não buscarmos a Deus, para adorarmos a Ele. Vão surgir. Mas que possamos tomar como exemplo aqueles homens que não desistiram do propósito para o qual eles foram ali. Eles não desistiram. Às vezes a gente coloca várias desculpas. É minha dor na perna. Por isso que eu não vou para a igreja. É meu marido. Ou é a minha esposa. Por isso que eu não vou, eu consigo ir para a igreja. É meus filhos, ou meu filho. Por isso que eu não vou para a igreja. Enfim, nós ficamos inventando desculpas que na verdade são barreiras, obstáculos que nós encontramos e aí nós queremos desistir. E desistimos, ou melhor dizendo, desistimos de buscar ao Senhor através das nossas vidas. Porém, os amigos do paralítico, eles não desistiram. Eles não desistiram. O texto ressalta a atitude daqueles homens. E a Bíblia diz: 4 homens carregavam um paralítico em uma cama. 4 homens, quando viram que não podiam se aproximar, subiram em cima do telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico diante do Senhor. E aí a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo a fé dos 4 homens. A Bíblia não diz que Jesus viu a fé do paralítico. É bem verdade que
Os homens só levaram ele até lá porque ele concordou também. Porque se ele não cresce também, ele poderia dizer, não, nem invente de me subir comigo aí não, porque vocês podem me derrubar e a coisa vai ficar pior do que está. Então vamos embora. Não, ele também estava envolvido no mesmo propósito dos seus amigos. Ele cria que os seus amigos. O que isso nos ensina, meus irmãos, é que nós precisamos nos aproximar do Senhor, independentemente do que esteja diante de nós, das dificuldades que estejamos enfrentando. Não permita que as dificuldades sejam para você adorar ao Senhor. Não aceite que os obstáculos, os problemas da vida se tornem barreiras para você buscar ao Senhor. Mas uma coisa que nós aprendemos também é que é importante nós termos amigos, viu? É importante ter amigos. Aquele homem era pobre, aquele homem vivia numa condição de saúde muito difícil, mas ele tinha amigos. Talvez, eu não posso afirmar porque o texto não diz isso, mas a gente reduzir. Os amigos dele se preocupavam mais com ele do que a própria família. Quem deveria estar ali com ele era a família, não os amigos. Mas a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, há amigos mais chegados que irmãos. Talvez os pais, os irmãos, enfim, já desistiram dele, mas ele tinha 4 amigos que não desistiram dele. É importante termos amigos, é bem verdade, mas é importante termos amigos crentes. O que adianta ter amigo e um amigo não quer ser crente? O que adianta você ter um amigo, mas ele não crê em Deus, ele não teme a Deus, ele não ama a Deus? O que adianta? Para onde é que ele vai te levar? Que direção ele vai te conduzir? Tenham amigos, mas tenham amigos que creiam em Deus, que amem a Deus, que temam a Deus, que busquem a Deus, que adorem a Deus, para que eles possam também te conduzir a Deus. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Quem são os amigos que você tem? Eles são crentes? Eles amam a Deus? Eles amam a palavra? Eles temem a Deus? Eles servem a Deus? Eles adoram a Deus? Eles oram? Eles cultuam a Deus? Seus amigos fazem isso? Se não fazem, eles podem ser pessoas que possam ter um certo relacionamento, mas eles não podem ser os nossos maiores amigos. O texto é claro, aqueles homens criam. Mas sabe o que é que me preocupa, meus irmãos? É que hoje nós estamos nos cercando mais de pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, que não creem na palavra de Deus. Nós gastamos tempo mais com essas pessoas e agora nós passamos a fazer coisas que essas pessoas fazem, que não temem a Deus, que não adoram a Deus, porque eles são nossos amigos. Para onde eles estão te levando? Para os pés de Jesus? Os amigos daquele paralítico o levaram aos pés de Jesus. Mas os amigos de muitos aqui, talvez, estejam te levando para bem longe de Jesus. Só estão te levando para mais longe de Jesus ainda. Então tem amigos, construa amigos. Amigos é importante, mas amigos que creiam nas mesmas coisas, que amem ao Deus que você crê também. Uma das coisas que o texto nos diz, que lá em Mateus, que narra também essa história, que Marcos não diz, é que Jesus, quando o paralítico estava ali diante dos seus pés,
Mateus dá uma informação que Marcos não dá. Jesus olha para ele assim, antes de dizer, perdoados estão os teus pecados, Jesus olha para ele e diz assim, filho, coragem, anime-se. Mateus nos dá essa informação, Marcos não nos dá. E antes dele dizer, perdoados estão os teus pecados, Jesus diz, filho, coragem, anime-se. Sabe o que isso significa? O Senhor se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus sabia o que ia fazer na vida daquele paralítico? Sabia. Mas aquele paralítico precisava ouvir o Senhor dizer para ele, coragem. Sei que é difícil, não é fácil a sua vida, mas coragem. Não desanime, coragem. E em seguida Jesus diz para ele, perdoados estão os teus pecados. As pessoas não gostam de ouvir isso. Olha, irmãos, o homem é o mesmo, como diz o sábio Salomão no seu livro de Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu. Os homens são iguais. Desde quando o pecado atingiu o ser humano, as pessoas são do mesmo jeito. E se hoje alguém não gosta quando você diz assim, olha, Jesus perdoou os meus pecados. Alguém diz, Anto, lá vem, isso era o que faltava agora. Isso não é novidade, meus irmãos. As pessoas agiram assim com aquele homem quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Alguém disse, não pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Talvez alguém já disse para você que ninguém pode dizer que seus pecados estão perdoados. Talvez alguém já lhe disse que você não pode dizer que Jesus lhe salvou. Mas a Bíblia nos diz que Jesus disse para aquele homem, perdoados estão os teus pecados. Inicialmente Jesus fala sobre a necessidade daquele homem que estava abatido, abalado com os problemas da vida, e traz uma palavra restaurando as emoções daquele homem. Coragem. Em seguida Jesus vai restaurar a vida espiritual daquele homem. É quando ele diz, perdoados estão os teus pecados. E em seguida Jesus vai agora restaurar aquele homem fisicamente. E aí quando Jesus diz, levante-se, toma o seu leito e vá para casa. A obra que o Senhor faz na vida daqueles que se aproximam dEle, daqueles que a graça de Deus é manifesta, é uma obra completa. O Senhor faz a obra completa. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Há de completá-la. O Senhor restaurou as emoções daquele homem, o Senhor restaurou a vida espiritual daquele homem, o Senhor restaurou a saúde daquele homem. E do mesmo jeito que Ele fez com aquele homem, Ele pode fazer com você. Ele pode fazer na sua vida. Ele pode restaurar a sua vida emocional, Ele pode restaurar a sua vida espiritual, Ele pode restaurar a sua saúde. O Senhor pode, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A obra de Cristo em nós é uma obra completa e perfeita. Ela é suficiente para curar as nossas emoções desordenadas. As emoções da humanidade estão desordenadas, cada dia mais desordenadas, cada dia mais desordenadas. Somos a geração que temos as emoções mais desordenadas. E as pesquisas dizem que as gerações futuras serão pior ainda. Mas o Evangelho é o poder de Deus para restaurar, para transformar a nossa vida em toda a sua plenitude. O segundo ponto nos mostra que quando nós conhecemos a Deus, ou melhor, quando nós não conhecemos a Deus,
deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. No versículo 6 e 7, é o caso dos escribas e dos fariseus que estavam ali. Ninguém pode perdoar pecados. Se você crê, você será salvo. Se você crê, seus pecados podem ser perdoados. Não importa o que as pessoas possam dizer, não importa a oposição que possa se levantar. Se você crê, você será salvo. Se você crê, seus pecados serão perdoados. Mas quem não conhece a Deus não consegue compreender a grandiosidade do poder de Deus e o que Deus é capaz de fazer na vida de um pecador. Jesus estava cercado também de pessoas que tinham seus corações carregados de pecado. O coração do homem é mau. O coração do homem é depravado. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? O coração é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. O coração é a nossa maneira de pensar, é o nosso ser interior, e a Bíblia diz que esse coração, essas coisas todas estão corrompidas, desordenadas, fora de lugar. Apenas Deus e a sua palavra podem restaurar, mudar, transformar o coração do ser humano. A Bíblia diz que o Senhor tira um coração de pedra, um coração que está depravado, e Ele nos dá um coração agora capaz de amá-lo, de rejeitar o pecado. Cuidado com aqueles que só sabem se aproximar para criticar. Perdoados estão os teus pecados. E eles disseram, ninguém pode dizer isso. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Quem não conhece a Deus, perde de desfrutar as bênçãos de Deus. Se você não conhece a Deus, você está perdendo. Se você ainda não serve a Deus, você está perdendo. Se você ainda não teme a Deus, se você não está adorando a Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, você está perdendo. Porque quem não conhece a Deus, perde de desfrutar as bênçãos, as dádivas, os benefícios, a graça de Deus na sua vida. Perde. E aqueles homens estavam perdendo tudo isso. Simplesmente arrogavam-se, como diz o texto, nos seus corações e diziam, você está errado, não pode dizer isso. Você não é Deus. Porque eles não conheciam que Jesus Cristo era Deus. Jesus pode perdoar pecados, Jesus perdoa pecados, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus pode perdoar os seus pecados. Você só precisa crer. Os versos 8 a 12, para concluir. O poder de Deus sobre as coisas materiais e espirituais podem ser percebidas nesses versos de 8 a 12. O texto mostra claramente que depois dessa indagação e de Jesus responder àqueles homens, Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade, poder para perdoar pecados, ele disse, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ou seja, a manifestação do poder de Deus vai ficar evidente aqui na vida daquele homem, no meio daquelas pessoas. Jesus não vai apenas curar a enfermidade física daquele homem. Jesus vai curar primeiramente a enfermidade da alma daquele homem. Primeiramente, o problema do homem se chama pecado. E pecado se resolve com a palavra de Deus, com o perdão de Deus, com a graça de Deus. Jesus liberta aquele homem da condição de pecador. E Jesus restaura a saúde daquele homem, fazendo com que ele ficasse são daquela paralisia que impedia que ele andasse. A restauração plena, a manifestação do poder de Deus, que restaura materialmente e espiritualmente aquele homem,
pode ser contemplada, vista por todos naquele lugar. O milagre é feito, a glória de Deus é manifesta, e as pessoas agora não têm como não admitir que estavam diante de Deus. Mas mesmo assim, parte daquelas pessoas continuaram com o coração endurecido. Ficaram todos admirados. Muitos glorificavam a Deus, mas muitos ali também continuaram com o coração fechado, duro, e não creram que Jesus era o Cristo de Deus. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, nas nossas vidas, na vida de pessoas, mas mesmo assim, tem muita gente que continua com o coração duro, com o coração fechado para a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, independentemente, como disse Billy Graham certa vez, você crendo ou não, esperando ou não, Jesus vai voltar. Parafraseando o que Billy Graham disse, crendo ou não, aceitando ou não, Jesus Cristo salva pecadores, Jesus Cristo perdoa pecados, Jesus Cristo dá a vida eterna para todo aquele que crê. Entende? Deus ainda faz milagres. Amém? Jesus pode perdoar pecados, Ele pode perdoar os seus pecados nessa noite. Jesus pode mudar a sua vida nessa noite. Eu não posso, mas Jesus pode mudar a sua vida. Em todas as áreas, emocional, espiritual e física. O Senhor pode mudar a sua vida em todas as áreas, assim como Ele mudou a vida daquele homem. Precisamos reconhecer os benefícios de Deus e adorá-lo, glorificá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda há de fazer. Amém?